és para mim amor maior, és para mim amor melhor. Adoro o Senhor, te adorarei, te bendirei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz. Pois eu vou, diga isso ao Senhor. Em teus braços eu me aconchego, tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo e paz. Pois eu vou, Deus, não existe amor maior, esse amor incondicional. E sabe de uma coisa? Esse amor a gente só tem é por graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos todo esse amor. E às vezes a gente para e pensa: Deus, por que o Senhor nos ama tanto assim? E a única coisa que nós podemos dizer é: Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, eu te adoro e eu te exalto pelo teu amor, pela tua graça. A graça maravilhosa do Senhor que nos salva. Graça maravilhosa que nos redime de todo pecado. Graça maravilhosa essa que nos sustenta e que faz com que estejamos aqui para adorar ao Senhor. Vamos cantar este belo hino do HCC, Maravilhosa Graça. E embora a gente não tenha letra, mas que você possa nos acompanhar dizendo: graça maravilhosa, imensurável e sem fim, a graça do Senhor. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantar, como hei de começar? Ela me dá certeza, ela me dá certeza, e eu vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, graça de maravilhosa graça, que
Nós vamos cantar ainda sobre a graça do Senhor, dizendo que é a graça dele que nos liberta, é a graça do Senhor que nos cura, é a graça do Senhor que nos sustenta. Se você acredita nisso, diga isso com todo o seu coração. Diga: Senhor, é somente pela tua graça que eu posso sobreviver, e é pela tua graça que eu estou aqui na tua presença. Diga: Senhor, é tua graça que me liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. por teu sangue tenho acesso, Por teu sangue tenho acesso a tua graça preciosa. a graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É a tua graça que liberta, É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. Teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. favor imerecido. Qual é o nome precioso, a quem nós amamos e a quem nós adoramos? Jesus. Bom dia a todos. Bom, é pela graça de Deus que nós estamos aqui. E eu queria conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando hoje, ou pela primeira vez, ou vieram de outra cidade, estão passando as férias aqui conosco na cidade de Curitiba. Queria pedir que você se colocasse de pé para que a gente possa identificá-lo, tá? Se você está nos visitando, fica de pé que a gente quer dar um abraço em você, as boas-vindas, tá? Sejam muito bem-vindos, que a graça de Jesus o acompanhe, que você possa ter nesse tempo aqui com a gente em Curitiba, aqui no nosso meio, um tempo de experimentar a graça de Deus, a renovação do Senhor. Se você que é membro dessa igreja está perto de alguém que se levantou, então dá um abraço, dá um caloroso aperto de mão e abençoa a vida dessa pessoa. E também pela graça de Deus é que Ele continua enviando bebês a esse mundo. E aí eu tenho o privilégio de apresentar hoje o Guilherme. Então pedi que o Guilherme traga os seus papais, o Alfred e a Andréia, e também a sua família toda, né? Elisa, o João e todos os parentes que estão próximos também podem vir junto para esse momento, que é um tempo de a gente agradecer a Deus pela vida do Guilherme e colocar essa família nas mãos do Senhor.
Gente, deixa eu apresentar para vocês aqui o Guilherme. Olha só, que bonitinho. Vamos falar junto o nosso estrondoso ó. 1, 2, 3. Que bênção. Hoje a gente não tem o telão para poder apresentar, mas vocês sabem que essa criança é bênção de Deus na vida de vocês. E ele vem para preencher um espaço que é dele e que Deus tem dado no seio da família de vocês. Esse é um tempo que a gente apresenta a Deus como antigamente as pessoas levavam seus filhos ao templo para que eles pudessem ser reconhecidos pela comunidade e pudessem também ser parte de um todo do que Deus estava fazendo. E eu quero pedir um compromisso de vocês. Eu sei que vocês já oram pelos seus filhos. A família de vocês é uma família muito querida, muito amada na nossa comunidade. Mas que vocês não deixem um dia sequer de orar pelo filho de vocês, pelo Guilherme. Que mesmo que vocês estejam em viagem, correndo, vocês sempre tenham um tempo no dia em que vocês se ajoelham e pedem pela vida deles. Porque a nossa intercessão pelos filhos é que rega o coração deles para que eles sejam sensíveis à palavra de Deus, à mensagem do Evangelho, e que eles possam reconhecer no nosso testemunho que Deus é vivo na nossa vida. E a minha oração é essa: que Deus abençoe essa vidinha que já é abençoada, que é perfeito, que é lindo. E é que Deus abençoe vocês para que tenham sabedoria para conduzir o seu filho no caminho do Senhor, e toda a sua família, e também todo esse povo bacana que está aqui. Vocês são parte disso. Então que vocês também nessa oração possam estender as mãos como parte integrante dessa afetividade colaboradora que a gente ministra a graça de Deus na vida dos nossos queridos, os avós. Que Deus o abençoe. Oremos. Senhor Deus, a gente está na Tua presença, gratos, Deus, pela vida do Guilherme. Foi o Senhor que o trouxe a esse mundo, e a gente sabe que ele é criação do Senhor. Ele não é fruto do acaso e tampouco de qualquer especulação humana, mas ele é criado pelo Senhor com o toque da Tua graça e do Teu poder. Eu quero pedir nessa hora, toma a vida do Guilherme em Teus braços, assim como ele está nos meus braços nessa manhã. E que o Teu Espírito Santo possa permear a vida dele e não deixá-lo desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que ele seja totalmente seu e que ele possa seguir na vereda, no caminho dos justos, porque é nesse caminho que nós podemos se encontrar contigo, Pai. Que ao seu tempo ele possa compreender o Teu amor, a mensagem da cruz, e entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, Deus. E que ele seja um homem cheio do Teu Espírito Santo. Cuida da família, do Alfred, da Andréia e de todos os outros, Pai, que sejam bênção na vida dele. E não deixa jamais, ó Pai, que passe um dia sequer sem que sejam erguidos aos céus as súplicas e as orações em favor desse Teu filhinho aqui, dessa Tua criatura que é preciosa. E que quando ele estiver caminhando pela vida, Deus, ele possa Te encontrar. Essa é a nossa oração de gratidão pelo dom da vida e pelo dom que o Senhor tem dado à família, Deus. E junto com essa oração, a gente quer pedir que a Tua bênção se estenda a todas as famílias dessa igreja. No nome santo de Jesus oramos. Amém. Amém. Nós hoje não temos o Acontece na PIB, mas temos algumas informações que gostaria de informar a igreja sobre o curso de Libras. Quem deseja mais informações pode ligar no 30 91 43 24, falar com a Heloísa. E também sobre a ceia de Ano Novo, as informações podem ser encontradas na livraria desta igreja. E também há um pedido aqui sobre voluntários para o berçário, ou seja, o Ministério Infantil. Quem deseja cooperar ou tem tempo disponível, procure informações sobre ali na parte do berçário, Ministério Infantil. E também temos agora um momento de oração, no qual nós queremos pensar um pouquinho. Eu creio que cada um
de nós, nessa época do ano, principalmente quando está se findando o ano, nós temos um momento de reflexão. Eu, ao menos, tenho feito isso, refletido cada ano que se passa. Quando chega na última semana, os últimos dias do mês e do ano, eu começo a fazer uma reflexão ou um balanço, como foi o ano que está se findando e o que eu espero para o ano novo que está às portas para chegar. E o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, verso 12, ele nos traz uma palavra que é bem interessante para nós talvez usarmos e refletirmos nessa situação. Ele diz assim: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Eu creio que essa situação, esses momentos, cada um de nós temos. Alguns talvez não gostam nem olhar mais para trás ou refletir, porque talvez o ano não foi conforme o esperado. Para outros, com certeza vão dizer assim: que pena que esse ano está se acabando porque foi abençoado. Eu não sei o que cada um tem em sua mente, mas eu posso dizer, da minha experiência, eu posso dizer que com o Senhor, eu posso aqui colocar como Samuel fez, a pedra, e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. E esse é o meu desejo, que cada um possa fazer essa reflexão e colocar diante de Deus, agradecendo pelo ano que está se findando, e pedir sabedoria para que no ano que está prestes a iniciar, que você possa estar dizendo: Senhor, eu me coloco à disposição, eu quero ser um servo, quero ser usado pelo Senhor, para que esse ano que está prestes a chegar, que eu possa ser um crente autêntico, que eu possa buscar mais a Tua presença. Esse é o meu desafio, é o meu desejo, e que cada um possa estar refletindo sobre isso. Motivos de oração. Uma das questões principais, fundamentais, é pela construção que está em andamento, a necessidade de que essa obra continue. Também queremos lembrar da família, pastor Pascoal e família que não estão presentes hoje, que eles possam ser abençoados aonde eles se encontram. Também sabemos que existem várias pessoas que estão enfermas, eu não tenho os nomes aqui, mas Deus conhece, e que aqueles que estão passando por batalhas possam também colocar diante do Senhor, que o Senhor ouve o clamor daqueles que buscam com sinceridade. E assim por diante, queremos louvar realmente e agradecer a Deus por tudo que esta igreja pôde realizar durante o ano de 2008, e desde já também estar pedindo, clamando ao Senhor que essa igreja no ano de 2009 possa continuar sendo bênção na vida de pessoas que aqui passarem. Vamos orar, vamos colocar de joelho aqueles que puderem, e vamos orar agora nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós, principalmente que o Senhor também permitiu que nós viéssemos nesta manhã aqui, nesta casa, para nós cultuarmos, para Te adorarmos, para exaltarmos o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra. Ó Pai, também queremos Te agradecer que nesse ano de 2008, por aquilo que foi realizado através desta igreja, que o Senhor usou pessoas, que o Senhor tem usado também esse local, para que pessoas pudessem conhecer a Tua palavra. Pai, também queremos Te agradecer pela vida do o Teu servo, pastor Pascoal, nosso pastor, que aonde ele se encontra, tanto ele quanto sua família, que eles possam estar sentindo a direção do Teu Santo Espírito, e que o Senhor esteja renovando as forças, também para o ano de 2009, que ele possa continuar fazendo a obra que o Senhor confiou a ele. Pai, também queremos Te agradecer que tantas pessoas que vieram aqui nesse local e conheceram a Tua palavra, as pessoas que compreenderam a necessidade de entregar o seu coração para o Senhor. Pai, também as pessoas que estão enfermas,
que estão necessitando do teu carinho, da tua direção, da cura, porque sabemos que só o Senhor é que tem o controle de todas as coisas, e o Senhor também é o médico dos médicos. Também, Senhor, pela construção desta igreja que está em andamento, pelas vitórias que o Senhor concedeu a essa igreja durante esse ano de 2008, e também que no próximo ano essa igreja possa continuar fazendo essa obra que o Senhor confiou. Ó Pai, ajuda-nos, usa-nos como instrumento em Tuas mãos. E nós queremos, assim como Samuel fez, colocou a pedra e dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor fará. Abençoa, ó Deus, a cada um dos que estão aqui nesta manhã. É isso que nós oramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Uma alegria nós estarmos na casa do Senhor. Esse é um momento especial. Um momento quando você vem aqui à frente e você vem contribuir ao Senhor. Você vem adorar a Deus através da sua oferta, através do seu dízimo. Fico pensando quando eu era adolescente e aprendi com os meus pais a bênção da fidelidade a Deus na entrega do dízimo e da oferta. Eu estava lendo um texto bíblico lá de Êxodo, quando Deus convoca o povo a construir a tenda, e o povo então é convocado a trazer as ofertas para a construção da tenda. Interessante que Deus chama o povo, Moisés chama o povo, e o povo começa a trazer as ofertas. Eu estava conversando com o Silas hoje. Silas, como é que está aí a nossa igreja? Como é que estão as ofertas? Como é que está o nosso caixa? O Silas disse: olha, nós pagamos tudo, não devemos nada. 13º, fatura da construção, fornecedores. Aí o pastor Arthur estava dizendo aqui: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Ele vai continuar abençoando, porque o Senhor não depende de nós, não depende de mim ou de você, a obra é dele. Por isso mesmo que entregar o dízimo, entregar a oferta, não é algo que você faz como uma obrigação, é algo que você faz de coração, com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. E lá no passado, para a construção da tenda, o povo, versículo 4 de Êxodo 36, o povo está trazendo muito mais do que é necessário para fazer o trabalho que o Senhor mandou. E aquele povo estava trazendo muito mais. Então Moisés ordenou que em todo o acampamento ninguém mais trouxesse ofertas para a tenda. E assim o povo não trouxe mais nada. Eu fico tentando imaginar essa cena: povo, para de trazer, para de ofertar, porque já tem demais. Que isso venha acontecer em nossa igreja, que nós ofertemos tanto para a nossa construção, que o Silas diga assim: chega, já encheu o caixa, não precisa mais, a construção agora não precisa mais de dinheiro. Amém, irmãos? Que os irmãos possam estar colocando no seu coração aquilo que Deus tem colocado em seu coração para contribuir com dízimos, com ofertas, com a nossa construção, com a área de ação social da nossa igreja, com as ofertas missionárias. Que Deus esteja abençoando os irmãos. Os irmãos podem vir à frente e contribuir. Diga que tudo vem dele. A sua vida
te damos Tudo vem de ti, Senhor. de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos, e das tuas próprias mãos te damos. Não semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti, e a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é Amém. Esse Deus que todas as coisas lhe pertencem. O pastor Nilson mesmo falou, não precisa da gente. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que ele quiser. Ele não depende de nós. Mas como é precioso quando nós podemos olhar para o nosso Deus, embora a gente não possa vê-lo fisicamente, mas nós podemos sentir a presença dele. E nós voltamos o nosso coração para o nosso Deus e dizemos, Senhor, o Senhor não depende de mim, mas eu sou dependente do Senhor. Eu dependo do Senhor em todas as coisas. Eu preciso de Ti. E nessa noite, nessa manhã, desculpe, eu quero convidar você a cantar isso comigo. Senhor, dizer ao Senhor, eu me rendo aqui na Tua presença, Pai. Eu estou aqui para dizer o quanto eu preciso de Ti, o quanto eu sou dependente do Senhor. Vamos cantar isso ao Senhor. a ti nos rendemos, Com tudo aquilo que nós temos, tudo que temos, os conceitos do corpo e emoção. os conceitos, o corpo, a emoção, a esperança, o temor e a razão. Reconhecemos que somos frágeis diante do Senhor. Que somos frágeis, É pequeno nosso entendimento. é pequeno nosso entender, limitada a nossa visão. Mas Tu és justo, eterno, imutável. Tua promessa vem me lembrar.
é a mais pura verdade em nosso coração. Nós somos limitados, somos imperfeitos, Pai. Mas o Senhor é poderoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é gracioso. E nós entregamos tudo aquilo que nós temos ao Senhor, dizendo que nós dependemos de Ti para tudo, Pai. Que nós jamais possamos ousar pensar que nós podemos alguma coisa pelas nossas próprias forças, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor para as nossas decisões, Senhor, para aquilo que fazemos e até para as coisas mais simples. Nós precisamos do Senhor. E nesta manhã, ó Pai, nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, além de tudo que o Senhor já fez nesta manhã. Nós nesta manhã pudemos dizer, ó Deus, o quanto somos dependentes de Ti, o quanto nós Te louvamos e Te adoramos. Nós pudemos louvar ao Senhor pela Tua graça infinita, graça poderosa, graça maravilhosa. E agora, Deus, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Que o Senhor possa acertar em cheio, Deus. Que o Senhor possa trabalhar na nossa vida nessa manhã e que nós possamos, ó Deus, sentir a Tua presença de uma forma tremenda, de uma forma especial nesta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor está aqui e nós podemos sentir o Teu agir em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10. Hebreus capítulo 10, nós vamos ler nos versículos 24 e 25 da palavra de Deus. Muitas pessoas acreditam que o livro de Hebreus é um livro complicado de se ler. E de um lado eu diria que sim, é verdade. Ele acaba sendo um livro de uma leitura aprofundada. Nem sempre todos os seus textos são literais, e ele exige um mínimo de conhecimento do leitor do pano de fundo do Antigo Testamento, porque o livro de Hebreus ele pretende mostrar e aplicar todos os símbolos e todos os rituais que eram feitos na antiga aliança na pessoa de Jesus Cristo. Então o escritor do livro de Hebreus ele faz uma transposição, mas eu diria que ele não deve ser um livro que nos espante de se achegar a ele, porque ele fala a respeito da superioridade de Cristo. Ele fala da grandeza de quem é Jesus. Se por um lado os 4 evangelistas enfatizam a obra de Jesus na terra, a obra de Jesus enquanto ele estava como um caminhante entre nós, o autor de Hebreus ele coloca Jesus e a sua obra numa esfera celestial, numa esfera transcendente, numa esfera além daquilo que nós podemos pegar, apalpar. Ele está nas alturas, a majestade, junto à majestade de Deus, à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas é um livro que, além de possuir um conteúdo teológico bem intenso, bem profundo, que vai mostrar Jesus como Deus verdadeiro, ele também é um texto que tem uma conotação pastoral muito interessante. E eu gosto disso porque não existe como a gente separar teoria de prática. Eu tenho aprendido com a minha amada irmã Marta que você vive uma prática, você experimenta alguma situação no seu dia a dia, exerce funções, faz algumas coisas, tem algumas atitudes, porque existem conceitos e teorias por trás dessas atitudes que você toma. E é natural que o contrário exista também. Se você tem uma teoria que é bem fixada, aprendida,
ela vai culminar numa prática e numa atitude, porque não tem como separar uma coisa da outra. E esse é o sentimento, essa é a proposta do livro de Hebreus para nós. Ele traz uma teoria, ele traz uma teologia profunda sobre quem é Jesus, mas na metade do capítulo 10, ele começa a aplicar tudo que ele tinha desenvolvido a respeito de Jesus na vida pessoal e na vida comunitária dos cristãos dos seus dias. O escritor de Hebreus, ele não é apenas um teólogo que quer satisfazer as nossas curiosidades intelectuais, mas ele também é um pastor que quer atender, baseado numa profunda teologia, as demandas e os problemas naturais de uma comunidade. É alguém que foi direcionado pelo Espírito Santo de Deus, não só com uma mente aplicada, mas também com um coração profundo em Deus, querendo ajudar pessoas a adentrar na presença dele. E eu quero ler com você então, Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25, que diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Vamos orar a Deus mais uma vez? Senhor Jesus, nosso desejo, nossa oração nesse tempo é que o Senhor aplique a Tua palavra no nosso coração e o Senhor desenvolva em nós um coração quebrantado. E um coração quebrantado não só no sentido vertical, no nosso relacionamento contigo, mas também um coração quebrantado de alguém que foi impactado pelo Teu amor, mas que vai em direção a outras pessoas. Um coração que ama a Tua igreja, que ama a vida em comunidade e que se dispõe e se compromete a experimentar uma vida em comum, ó Pai. Cuida do nosso coração, da nossa vida, da nossa família, e que esse tempo o Senhor possa nos edificar. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós lemos, ele está numa posição privilegiada no livro de Hebreus, porque ele é a transição de toda a teologia que está sendo desenvolvida pelo escritor, entre essa aplicação de quem é Jesus e toda a teologia prática que é a sequência desse texto. Ele é a ponte entre a teoria e a prática. O capítulo 10 de Hebreus vai falar que Jesus, ele é o nosso sacerdote perfeito, que a obra dele, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o sangue de Jesus derramado e vertido por nós, ele é suficiente para perdoar os nossos pecados e para nos levar até Deus. Em outras palavras, é somente através do sangue de Jesus e não há outro mediador entre Deus e os homens. É por causa do sacrifício perfeito de Jesus que o caminho a Deus está aberto. E todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas possuem um novo e vivo caminho para poderem andar e para poderem entrar na presença de Deus. No entanto, esse vivo e novo caminho que é inaugurado pelo sangue de Jesus, ele não é um caminho para ser vivido solitariamente. Deus preparou a vida cristã, Ele preparou a vida em comunidade. Deus preparou a salvação não só exclusiva a mim, mas uma salvação inclusiva a todos aqueles que se achegam a Jesus, para que andemos em comunidade. É verdade que a salvação é um privilégio santo, que a salvação é um caminho aberto na presença de Deus, que a salvação é a garantia de que nós iremos para o céu. E quando nós chegarmos no céu, nós não estaremos lá por nossos próprios méritos, mas lá estaremos pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós, pelo sangue de Jesus, pela ressurreição de Cristo, somos feitos novas criaturas, porque Ele ofereceu a sua vida pelo nosso pecado. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 21 diz assim: portanto, irmãos, temos plena convicção para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus,
por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo nossos pecados lavados com água pura. E é interessante que o símbolo dessa imersão, dessa fusão em Cristo Jesus, que nos dá a salvação, ela é simbolizada pelo batismo. No versículo 22, o texto está falando que nós temos os nossos corpos lavados com água pura. O escritor está fazendo uma alusão ao batismo. E nós bem sabemos que o batismo não só inaugura a nossa vida em Cristo, mas ela também inaugura a nossa entrada na comunidade. E é disso o que o Senhor Jesus fala, e que o escritor do livro de Hebreus nos ensina. Jesus nos salvou para vivermos em comunidade. Jesus nos lavou para que nós pudéssemos, tal como Ele nos aceitou, aceitar uns aos outros em amor e formarmos a sua igreja, que é o seu corpo. E esse é o sentido do texto que lemos. A vida em comunidade é parte integrante da salvação. Você não tem a opção, como quem pode dizer sim ou não, quero ou não quero, de viver em comunidade e fazer parte de uma igreja. Tem muita gente que acha que fazer parte de uma igreja é uma opção. Eu quero frequentar tal igreja, fazer parte de tal igreja, mas você não tem esse direito de escolha, porque faz parte da salvação o fato de você ser formado por Cristo para viver em comunidade e para fazer parte de uma igreja. Por isso, todo cristão que está desconectado de alguma comunidade, da comunhão cristã, da celebração da vida de Deus entre as pessoas, é um cristão que está desajustado no plano de Deus. Então o texto vai mostrar que a pergunta que devemos fazer não é por que ou se devo ou não fazer parte de uma comunidade, mas uma vez que ela é parte da minha salvação, é parte desse novo e vivo caminho inaugurado pelo sangue de Jesus, a pergunta é: como faremos parte da comunidade de fé? Então o texto vai nos apresentar alguns conselhos práticos que são profundos, porque são embasados numa teologia intensa, mas que são extremamente práticos, relevantes para a nossa vida em comunidade. O primeiro conselho que o escritor do livro de Hebreus nos dá, quando nós entramos e celebramos a comunidade do novo e vivo caminho, é uma ordem. Ele diz no início do versículo 24: e consideremos uns aos outros. O texto grego mostra que essa palavra é um imperativo, é uma ordem, não é uma escolha. E a ordem para que a gente possa viver nessa comunidade que foi inaugurada pelo sangue de Jesus é considerar o irmão. Talvez a gente possa esclarecer isso nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz que a gente precisa considerar o outro como superior a nós, ou nós como até inferiores a ele. Considerar é o mesmo que ponderar sobre, meditar sobre, olhar atentamente, conhecer, compreender, notar, sentir. E é isso que nós devemos fazer em direção às pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos perceber as pessoas. Eu tenho uma tristeza no meu coração quando pessoas entram no nosso templo e saem sem ter compartilhado a sua vida com ninguém. Não poucas vezes isso acontece nas nossas células. As pessoas entram nas células, as pessoas estão procurando saciar sua sede de Deus, e as pessoas que lá estão, elas acabam não dando atenção e acabam não percebendo que tem alguém diferente no seu meio. E é interessante que eu fiquei pensando, por que o autor do livro de Hebreus, com uma teologia tão polida, ele precisou dar essa ordem? E aí eu fico pensando no tipo de pessoa a quem ele destina a sua carta. Porque aqueles cristãos estavam vivendo uma apatia espiritual na vida em comunidade. Eram cristãos imaturos.
A carta aos Hebreus é dirigida a cristãos, como ele vai dizer no capítulo 5, versículo 12, que já deviam ser mestres, mas ainda estavam experimentando dos rudimentos da fé, das coisas simples, ainda eram instruídos em coisas que são básicas da fé, como batismo, imposição de mãos, salvação, e eles não estavam desenvolvendo um tipo de crescimento espiritual almejado por Deus. E o tema de toda essa epístola é maturidade espiritual. Como é que a gente cresce em Cristo, que é o Supremo Senhor? Então o livro quer levar os seus leitores a saírem de uma indolência, de uma preguiça espiritual, de um desânimo, de uma apatia, de uma vida sem entusiasmo, uma vida sem qualquer progressão espiritual, para uma vida com um sentido e relevância. Hebreus quer levar cada um de nós a sairmos da nossa imaturidade e nos levar a ser pessoas maduras, pessoas que têm a capacidade de perceber outras pessoas e fazer a diferença na vida delas. E é interessante que, como consequência dessa frieza, dessa apatia que eles experimentavam na comunidade, as pessoas deixavam de frequentar as reuniões. Elas estavam parando de frequentar aqueles núcleos onde acontecia o discipulado, onde acontecia a comunhão, e eles estavam abandonando o seu papel no corpo. As pessoas a quem o escritor de Hebreus escreve, eram pessoas que não tinham sequer alguma lealdade para com os seus líderes. Ele vai dizer depois no capítulo 13, olha, obedeçam os seus líderes, obedeçam os seus guias, porque eles zelam por vocês. Eu não sei qual que é o teu sentimento ao ouvir essas coisas, mas será que a gente não vive alguma coisa parecida com essa muitas vezes na nossa vida? Uma apatia espiritual, uma frieza para com as coisas de Deus, uma preguiça, às vezes até de se reunir como corpo, de estar juntos e de fazer qualquer esforço para notar o bem mais precioso de Deus que está presente aqui, que são as pessoas. E aí vivemos o esfriamento na fé. Você já ouviu aquela ilustração da brasa que é tirada do braseiro? Quem já viu essa ilustração aqui? Levanta a mão. Não é interessante? Se você tirar a brasa do braseiro, ela continua sendo brasa, mas ela começa a se esfriar, e aquela chama que faz parte de um todo começa a se apagar. E a nossa vida, ela se parece com isso muitas vezes, especialmente quando nós deixamos de considerar os nossos irmãos. Começamos a viver uma vida cristã apática. Por isso, se nós entramos no novo e vivo caminho, nós devemos entender que não entramos por méritos. Entramos no novo e vivo caminho pela graça. Você não vai chegar no céu porque você é bonzinho, porque você ajudou uma pessoa a atravessar a rua, porque você lavou o carro de alguém, porque você foi bonzinho, porque você deu uma oferta para ciclano ou para beltrano, porque você dá o dízimo. Não é pelo que você faz que você entra no santo e vivo caminho, mas é pela graça de Jesus que Ele te escolhe e Ele te convoca a seguir nesse caminho. Então, quando você estiver junto com alguém, você precisa lembrar que não é por méritos que você está vivendo em comunidade, mas é pela graça de Jesus. Você precisa lembrar que as pessoas são alcançadas pela graça e elas também precisam ter parte junto conosco no ministério do novo caminho. Você precisa lembrar de se arrepender dos seus pecados, porque você também é falho e pecador. Ao invés de ficar se defendendo dos irmãos, se protegendo deles e se afastando da comunhão. Hoje Jesus nos trouxe aqui para a gente lembrar e para a gente voltar a perceber o valor da graça de Deus, que nos leva a perceber pessoas. E quem sabe você pode fazer uma lição bem prática ainda hoje.
Você pode de repente ver se as pessoas que estão ao seu redor aí, sentado nesses bancos, você já sabe o nome delas, se você sabe quais são os seus dilemas, se você conhece um pouco da sua história, se você de alguma maneira pode ser útil no crescimento espiritual dessa pessoa. Você já parou para pensar nisso? Você sabe que às vezes a gente conhece o irmão só pela nuca, né? Você olha na frente, né, do seu banco, você olha para a nuca do cara ali, só sabe, não, qual nuca que é? Aquela mais moreninha, não, aquela lá mais carequinha. Não é assim, gente. E eu quero lembrar você da importância e da bênção que é a gente viver em células. E de você participar de uma célula, e de você considerar nesse ano de 2009, você que ainda não tem uma célula, ter uma célula. Porque lá você vai poder conhecer gente de carne e osso, o nome das pessoas, o endereço das pessoas, você vai poder de alguma maneira ser útil no crescimento delas. E você não vai viver uma fé cristã só de programações que você senta e assiste a um culto como se estivesse assistindo um teatro ou um cinema, bate palma e vai embora. E aí você vai viver de fato o que é relevância espiritual no reino de Deus, percebendo as pessoas e olhando-as com os olhos de Deus, não julgando-as e não se defendendo delas, mas se abrindo e incluindo elas na sua vida. É isso que Jesus quer nos lembrar. Por isso, não esqueça de obedecer a ordem do livro de Hebreus. Considerem uns aos outros, porque é bênção de Deus para a nossa vida. O segundo conselho que esse escritor nos dá é que nós não devemos deixar de nos reunir. A primeira parte do versículo 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Esse como igreja, ele foi uma interpretação do tradutor da NVI que eu estou lendo, mas ele está falando assim, ó, não deixemos de nos congregar, de nos reunir enquanto assembleia. E a palavra que o escritor está remetendo é a palavra do Antigo Testamento hebraico chamado kahal, que era a palavra usada para convocação solene de toda a Assembleia de Israel. E quando se tocavam as trombetas, faziam as convocações solenes, todo o povo deveria deixar a sua casa, os lugares onde estavam, e se reunir no pátio do templo, porque alguma coisa muito séria haveria de ser dita. Então, ele lembra essa figura e nos dá um conselho adversativo. Ele não só dá uma ordem, considere o irmão, mas ele também diz um negócio que a gente não deve fazer. Ele diz que nós não devemos deixar de participar dessa convocação santa de Deus e de nos reunir enquanto assembleia, enquanto povo escolhido. Nós não podemos deixar de celebrar a nossa fé e de viver uma adoração comunitária. Essa é a ideia do texto. Nós devemos dizer não ao abandono e ao isolamento da comunidade. Eu creio que esse texto ele não faz apenas, ele não está fazendo alusão ao simples fato de uma pessoa não poder participar fisicamente do culto público. Porque assim como hoje nós temos várias pessoas com dificuldades locomotoras, às vezes até problemas de ouvido, que não podem ficar num grande ambiente como esse e não podem participar da celebração em si. Acredito que naquele tempo também tinham pessoas que não tinham condições de se locomover. Então ele não está falando das pessoas que tinham limitações físicas e não poderiam ir ao culto, mas ele está dando um recado para aqueles grupos sectários que estavam deixando de participar da vida em comum que lhes era proposta em Jesus. Ele estava dando um conselho para as pessoas que optaram em viver uma fé solitária, desconsiderando a comunidade. Esse texto é um não bem sonoro aos solitários espirituais. É um não bem claro aquelas pessoas que querem entrar no santo, novo e vivo caminho e viver uma espiritualidade solitária e egocêntrica. Esse texto nos lembra que aqueles que entram pelo novo e vivo caminho e querem andar sozinhos, ou porque não perceberam, ou porque recusaram a proposta do caminho de Jesus,
estão em pecado e precisam de arrependimento. Talvez você possa dizer, mas pastor, hoje não tem como não viver uma vida em comunidade. O que o senhor está falando é para o tempo da Bíblia, né? Que tinha perseguição, que tinha dificuldades, etc. Mas eu queria falar para você de algumas formas desse abandono da vida em comunidade que existe hoje. Primeira, o isolamento. Pessoas que, pelo simples fato de não concordarem com as opiniões comuns, ausentam-se da vida em comunidade. Pessoas que vivem o foco da sua vida no seu próprio eu. De um lado, se superestimam e dizem assim: não, eu sou muito bom para essa ralé de gente, então eu vou sair da comunidade, porque não? Pô, lá a mensagem não é boa. Não, lá a mensagem não tem substância. Então eu vou procurar alguma igreja que me ofereça o produto de uma mensagem boa. Uma vida focada nas suas próprias necessidades em detrimento das necessidades alheias. E aí, existem também pessoas que se isolam da vida em comunidade porque se autodepreciam. Ou seja, você fica chorando e porque eu não sou importante, porque eu não tenho valor, eu não tenho espaço, eu não tenho vez na comunidade, então eu vou me retirando. Esse tipo de isolamento, ele tem origem na ação do diabo querendo nos afastar da vida que Deus tem para nós em comunidade. É interessante que o propósito da redenção em Cristo é exatamente nos livrar do nosso egoísmo, nos dando um coração altruísta, capaz de perceber o outro e capaz de ir em direção às necessidades alheias. Por isso o culto, as orações comuns, a liturgia, as programações da vida em comunidade, como células, discipulado, classes, são maneiras disciplinares do contexto de igreja para nos nivelar debaixo da mesma experiência comum, para nos fazer ser iguais. É a mesma mensagem que todos ouvimos, é a mesma oração que fazemos no momento da oração, é o momento das ofertas que nos levantamos. Você pode dizer assim: eu não gosto da música que foi cantada, do hino que foi cantado, mas não é para gostar ou desgostar, é para adorar. E lembrar que cantar junto com alguém é um exercício de humildade, porque nós somos um corpo. Então, se você está pensando em se isolar, porque você se acha bom demais ou até pequeno demais, eu vou dizer para você: não dê ouvidos ao diabo e se esforce em perseverar, em estar junto na vida em comunidade. C.S. Lewis, um escritor irlandês com privilegiada inteligência, ele disse o seguinte: olhe para você e você vai encontrar em toda a sua longa jornada da vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo e você vai encontrá-lo, e com Ele tudo o mais que você necessita. Se você acha que você sabe o que você precisa de uma música boa, você precisa de uma célula perfeita, de uma igreja que não te dê problemas e que não exija nada de você, então você vai viver sempre solitário, ranzinza e isolado. Agora, se você olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que inaugurou a nossa salvação, rasgando o véu do templo, nos levando ao Santo dos Santos, eu tenho certeza que todas as suas necessidades serão supridas, porque Ele sabe quais são suas necessidades reais e vai levá-lo à maturidade espiritual e levá-lo ao céu. Tenha certeza disso, porque a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque o Senhor é o nosso pastor. A Bíblia diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes a gente se preocupa demais com muitas pessoas que saem da comunidade, e a gente às vezes faz um esforço e tenta se organizar para poder, peraí, não foi isso que eu queria dizer, agora eu vou fazer isso, aquilo, para atender às suas necessidades. Mas peraí,
Jesus está na igreja para atender às necessidades comuns, e não a necessidade de um em detrimento de outro, como se fôssemos diferentes. E as pessoas, muitas delas as que saem, e talvez você seja uma pessoa que esteja pensando em sair da vida em comunidade ou da igreja, porque essa igreja não te dá os benefícios que você precisa ou que acha que precisa, eu vou dizer para você está com o foco errado, porque o teu foco não é as suas necessidades, o teu foco precisa ser Jesus Cristo, que é o Senhor. E aí, quando a gente organiza as nossas prioridades, todas elas começam a entrar em ajuste como as outras. Além do isolamento, outra forma de abandono da vida em comunidade é o narcisismo. Você já ouviu falar do mito de Narciso? Alguém já ouviu? Quem já ouviu do mito? Legal, então não vou contar. Não, brincadeira, vou contar. O Narciso diz que era um sujeito muito bonito, privilegiado. Era um sujeito encantador, fisicamente, né? Era o genrinho que toda sogra queria ter. Aí, um belo dia, né, o Narciso se descobre uma pessoa extremamente egoísta, uma pessoa que ele não dava bola para as meninas, ele não dava bola para as mulheres que queriam sair com ele achava que se bastava, que ele era lindo demais e que o amor dele não precisava ser compartilhado com ninguém. Aí, por causa disso, ele ganhou uma maldição. E aí, um belo dia que ele estava andando lá nos seus, né, nas nuvens do Olimpo, naquela visão mitológica, né, ele se agacha diante de um riacho para beber água, e ele olha o seu reflexo naquelas águas, e ele se apaixona por si mesmo, de tão beleza que ele era. Não tem ninguém assim, né, aqui, né, graças a Deus. Então, essa ideia de um culto a si mesmo, de uma vida que só olha para si, e de uma vida que se basta, talvez ela não seja encontrada o tipo perfeito de Narciso no nosso meio. Mas eu quero dizer que pode ser que existam narcisos no nosso meio. Pessoas que veem os outros como intrusos, como errados. Pessoas que acham que elas mesmas são as perfeitas, absolutas e se bastam. Pessoas que querem que os outros sejam um tipo ideal criado pela sua própria mente, em detrimento de quem de fato elas são. E aí é interessante que hoje nós temos muitos exemplos de narcisos, de pessoas que procuram uma comunidade segundo o seu padrão. Pessoas que procuram uma igreja, uma célula, um grupo que seja de acordo com a sua vontade e que possa satisfazer os seus próprios desejos. É um culto a si mesmo. Os narcisos de hoje são pessoas que convivem com pessoas idealizadas na sua própria mente. Rotula pessoas e quer que as pessoas sejam conforme ele acha que elas devem ser. No entanto, a Bíblia vai nos dizer que Jesus amou pessoas reais, que Jesus aceita pessoas com pecados, que Jesus aceita pessoas com dificuldades, que Jesus não escolhe o tipo de pessoa pela sua cor, pela sua aparência, pelo seu jeito de ser. Jesus escolhe as pessoas pela qualidade da sua fé. Por isso, se você está escolhendo com quem conviver, escolhendo uma igreja que atenda os seus benefícios, atenda os seus propósitos, é provável que você seja um dos narcisos do nosso tempo. Terceira forma da gente viver esse abandono hoje é o sectarismo. Pessoas que optam seguir a fé longe da comunidade. Pessoas que se retiram da vida em comunidade e começam a criar um próprio padrão doutrinário e de comportamento, às vezes até dentro da comunidade. E aí, os sectários são pessoas extremamente influenciadas pelos modismos. Então aí você tem a moda da unção não sei o quê. Aí você tem o grupinho que vai seguir a onda daquele movimento.
Aí você tem a moda de retorno ao judaísmo, que devemos voltar a guardar o sábado, voltar a guardar isso ou aquilo, e desconsidera totalmente o livro de Hebreus, por exemplo, e acaba se isolando do todo e da vida em comunidade que Deus tem. E acabam se tornando as famosas panelinhas, grupos fechados dentro do seio da comunidade, esperando que a comunidade lhe seja ideal e que seja de acordo com o que eles acham que deve ser. Mas eu quero dizer para os isolacionistas, para os narcisistas e para os sectários, que a comunidade pertence a Jesus e ela será tal como Ele quiser. E a comunidade, ela vai atender, de acordo com a vontade de Deus e a palavra de Deus, o bem comum. E o equilíbrio e a saúde da palavra de Deus. Por isso esse exercício de nós estarmos juntos aqui, ele é curador, meus irmãos. Porque nós não nos deixamos levar por modismos, nós não deixamos nos levar pelo nosso egoísmo, e nós não nos deixamos levar pelo nosso superego ou pelo nosso egoísmo. Mas a gente se envolve. E esse texto quer lembrar para cada um de nós que nós somos uma comunidade e que sozinhos nós não somos nada. Nascemos em comunidade, vivemos em comunidade, morreremos em comunidade. Não somos autossuficientes. Não podemos ser propagadores de novas ideias que não sejam as ideias da palavra de Deus. Precisamos dizer sim ao bem comum e não ao abandono. Se tiver alguém que está pensando em abandonar a comunidade, ou que está vivendo uma fé segundo sua conveniência, pulando de galho em galho, igreja em igreja, conforme ela possa te atender, eu vou ser bem claro que você está à mercê da ação do diabo. A vida em comunidade, ela nos protege do inimigo. Pode não ser um lugar perfeito, mas é o melhor lugar da terra se estar. Porque quando no Gênesis as pessoas foram banidas do jardim, elas ficaram à mercê da atuação do diabo. E nós não queremos isso. Interessante que Paulo, quando vai tratar da disciplina de um irmão pecador na igreja, ele vai dizer o seguinte: olha, entregue esse sujeito a Satanás. Toda vez que nós nos desconectamos da vida comum, nós estamos sujeitos ao diabo. E sabe o que é interessante? O diabo não quer que a gente experimente essa vida em comunidade, esse se importar com o outro, porque ele sabe do poder que os relacionamentos cristãos têm, não só de nos curar, mas de transformar o mundo. Por isso, esteja junto e vença as barreiras que os separam dos irmãos. Porque a comunidade do Novo e Vivo Caminho é uma comunidade que anda junto, apesar das suas diferenças. O que está separando você do seu irmão? O que está tirando você da vida em comum? Hoje é dia de dizer não ao abandono. Terceiro conselho que o escritor de Hebreus nos dá com relação à comunidade do Novo e Vivo Caminho é que nós precisamos viver e resgatar a nossa missão comunitária. O primeiro conselho ordena que nós consideremos o outro e que isso nos leve a servi-lo, tal como Cristo o serve. O segundo conselho diz o que não devemos fazer. Nós não devemos nos separar da igreja, nos desconectar da vida em comum, seja fisicamente, seja psicologicamente ou espiritualmente. Mas em terceiro lugar, o texto está falando do que nós devemos e podemos fazer. E nós devemos procurar o encorajamento mútuo. E a palavra grega utilizada para encorajamento ou para incentivarmos uns aos outros é a palavra que é utilizada para descrever a ação do Espírito Santo na Bíblia, no Novo Testamento. A palavra é parakaleo, que tem a ver com a palavra que Jesus
se refere ao Espírito Consolador, o Paracletos. É interessante que a missão que Deus deu para cada um de nós aqui no contexto da comunidade, ela é uma missão de consolo, encorajamento e fortalecimento mútuo. Deus, pelo seu Espírito Santo, Ele já nos deu o poder necessário para que nós sejamos firmados na fé. E esse poder é liberado à medida em que nós nos relacionamos, à medida em que nós nos encorajamos, nos incentivamos, nos animamos. Por isso precisamos estar juntos, precisamos aproveitar as oportunidades que Jesus nos deu, recusando o isolamento e dizendo sim ao outro. É preciso dedicação, abnegação e tentativas, porque se relacionar entre pessoas não é uma coisa muito fácil, não é natural, mas é algo que o Espírito Santo vai construindo em nós. E se nós formos analisar quando nós nos achegamos à comunidade, a maioria se achegou a Deus e se achegou à igreja porque estava passando dificuldades, porque estava enfermo, porque estava com problemas. E é interessante que a gente precisa considerar que as pessoas se achegam a pessoas porque precisam de cuidado e precisam de cura para os seus males. E cada pessoa vive no seu dia a dia uma série de dores, de mágoas, de problemas que eu vou chamar de morte. A vida, o nosso dia a dia, nos causa morte. Morte é a ausência de vida, morte é a separação da vida, morte é experimentar por nós dia após dia, enquanto nós vamos sendo machucados pela vida, enquanto as pressões, os conflitos internos começam a tentar tirar a nossa alegria. E quando a gente deixa que o mundo e a gente deixa que as circunstâncias entrem no nosso coração, nós acabamos nos tornando pessoas sem ânimo, pessoas desanimadas. E aí a gente vê às vezes no decorrer dessa vida um monte de gente se arrastando, triste. Você já viu o cara de crente desanimado? É um terror. Concorda comigo? O crente desanimado é terror. O cara fica com uma tromba lá embaixo, se arrastando. Ah, a vida está difícil. Ah, o pastor só dá paulada. Ah, tá difícil porque só batalha. Ah, porque o diabo aquilo, e isso e aquela outra coisa que está fazendo entristecer, porque o marido não dá bola, porque a mulher não ora, porque aquilo. E vive uma vida, na verdade, sem vida. Uma vida sem ânimo, uma vida sem ânimo, sem alegria, sem vida. E aí a igreja se torna um grande hospital de pessoas sem vida que querem recobrar a sua vida. E no contexto das mortes diárias que nós passamos, sem perceber, nós reproduzimos pessoas desanimadas. Sabia disso? Que o crente desanimado produz outros crentes desanimados? Que uma doença, uma enfermidade começa a permear a comunidade e está tudo mal, está tudo ruim. Agora o texto nos traz uma esperança. Se nós buscarmos o encorajamento mútuo, incentivando uns aos outros, falando as palavras de Deus, vivendo o bem e a vida em comum, nós começamos a ser cheios do Espírito, porque partilhamos da missão consoladora do Espírito Santo. Através do fluir de Deus nós somos curados. E você pode fazer parte da missão da comunidade do encorajamento. Você sabe como é que você faz parte dessa missão? Primeiro, você pode estudar e se aprofundar na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela enche o nosso coração de alegria. E você precisa ser um exímio, um profundo conhecedor da Bíblia. Se eu fizesse aqui uma enquete, quantos crentes
nesse ano leram a Bíblia toda, eu acho que nem metade desse auditório leu. E aí a gente começa a entender que o crente hoje está recebendo informações na sua mente que não são da Bíblia. É novela, é televisão, é as desgraças que passam no noticiário, é a própria carne, a voz do diabo que fica enrolando a mente, e aí aquilo que você reproduz, aquilo que você fala, aquilo que você conversa, as atitudes que você demonstra, não tem nada a ver com a comunidade do consolo e do encorajamento. Tem a ver com o desânimo, tem a ver com morte. Agora, quando você coloca dentro da sua mente a palavra de Deus, e a Bíblia diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vossos corações, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas renovar a nossa mente para provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa estudar a Bíblia. Porque quando nós tivermos a Bíblia no nosso coração, as nossas conversas, o nosso diálogo vai ser um diálogo sobre a obra de Deus revelada nas Escrituras. Não vai ter conversa fútil e não vai ter lugar para fofoca no meio do povo de Deus, mas vai ter lugar para conversa sobre a palavra, sobre aquilo que encoraja os outros, sobre as grandes vitórias da fé, sobre os heróis da fé de Hebreus 11. Você já procurou um herói da fé que combina com você? Qual é a dificuldade que você passa e qual herói você se parece? A história da Bíblia é sua história. Por isso você precisa conhecer a Bíblia e depois usar a maior arma que pode ser utilizada no ministério do encorajamento, que é o diálogo, que é a conversação com Cristo. Senhor, eu não entendi esse texto. Senhor, eu quero guardar no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Espírito de Deus, esclarece para mim. E o diálogo entre pessoas. Meu irmão, por que você está tão abatido? Você lembra quando Davi venceu Golias? Não olhe para o gigante, olhe para Deus. Você lembra quando Jesus foi à cruz do Calvário e aquela morte, aquela desgraça que parecia ser o fim de todas as coisas, na verdade foi o início de toda a alegria, porque Cristo ressuscitou? Fica firme, meu irmão. E às vezes a gente está usando métodos e buscando artifícios para a gente poder se ajudar ou até se autoajudar, que não a Bíblia. O encorajamento vem quando a palavra de Deus habita o nosso coração e a nossa comunidade. Por isso eu digo para você, chega junto com alguém para estudar a palavra. Chega junto com alguém para compartilhar a palavra. Chega junto com alguém para prestar conta da sua vida. Você já notou como nós temos a tendência de se isolar e a gente não presta conta para ninguém? A gente não fala dos nossos medos, dos nossos pecados, das nossas dificuldades, e não tem ninguém que tenha autoridade para puxar a nossa orelha e para simplesmente lembrar a palavra de Deus que nos anima. Você precisa de um mentor espiritual que possa cobrar de você, animar você, chegar junto e dizer assim: não desanime, permaneça firme, porque Deus é por você. Mas você também precisa cuidar de alguém. Você precisa perceber as pessoas ao seu redor, abraçar essa pessoa e amá-la e levá-la à maturidade espiritual. E aí, nesse contexto de comunidade, nós somos curados e nós somos transformados. A comunidade do Novo e Vivo Caminho tem a missão do encorajamento e da consolação. É aqui na comunidade que o sofrimento ganha um novo sentido, porque passa a ser um sofrimento de Cristo e o sofrimento do irmão. 2 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de toda misericórdia, que nos consola em toda tribulação. Tiago capítulo 1, versículo 2 e versículo 4 vai dizer que devemos nos alegrar por viver tribulações, porque a tribulação produz perseverança e a perseverança produz um caráter refinado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 a 9 vai dizer que nós temos que se alegrar pelas provas da fé, porque somos provados como o ouro é refinado pelo fogo.
E não, a aprovação não deve ser o motivo da nossa tristeza, porque Cristo está nos transformando. Eu quero convidar você hoje, meu irmão, a dizer não ao abandono. E ao invés de você construir paredes à sua volta, você construir pontes de relacionamentos. Considere o seu irmão, é um mandamento bíblico. Não se isole da comunidade, porque senão você vai se esfriar e você vai ficar à mercê do diabo. Agora, se engaja no ministério do encorajamento, porque é através da convivência entre os irmãos que nós lembramos que somos falhos e que precisamos uns dos outros. E a nossa motivação para tudo isso, o texto vai deixar bem claro, é que o grande dia está chegando. Jesus está voltando. Você sabia disso? Jesus está voltando. E a gente precisa viver cada dia como se fosse o último dia. E a gente precisa lembrar que alguém precisa de ajuda, que alguém precisa de consolo. E o consolo vai ser liberado quando nós nos dispormos a viver uma comunidade que se relaciona, que se ama, que busca, que se preserva, mas que interage, porque libera o poder e o fluir do Espírito Santo através das nossas vidas. E isso nos cura. Vamos orar a Deus? Fica de pé e nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que Deus falou com você nessa manhã, nessa mensagem, mas eu queria que você colocasse diante de Deus o teu coração, os teus desafios, mas que você colocasse diante de Deus as barreiras que impedem você de se relacionar com pessoas que estão aqui. Talvez alguns relacionamentos aqui estejam quebrados, pessoas que se odeiam. Pode um irmão odiar outro irmão? O nosso Pai não quer isso. Então coloca diante de Deus as barreiras que o separam. Você tem medo de se abrir para alguém? Coloca diante de Deus. Você tem medo de prestar contas ao irmão? Coloca diante de Deus. Talvez você entrou aqui pensando, olha, é o último culto que eu vou participar dessa igreja. Vou dizer para você, não é hora de você sair. Porque se você sair, todo mundo vai perdendo. Eu vou perder porque eu não vou ter a comunhão de uma pessoa tão especial quanto você. E você não vai ter a comunhão de tanta gente boa que Deus colocou aqui. Se você está fora da comunidade, hoje é o último culto do ano, você veio para a igreja, eu vou puxar a sua orelha e vou dizer, olha, se você não estiver no contexto de uma comunidade, numa célula, não estiver vivendo esse tempo gostoso de adoração, de encorajamento, de palavra, de oração, o diabo pode te pegar, porque você está desprotegido da unção que Deus tem no contexto da igreja. Eu quero lembrar você que você tem um ministério, e ele não é um ministério formal que você encaixa um título no seu crachá e você sai por aí fazendo alguma atividade. Ele é o ministério da consolação, o ministério do encorajamento, é o ministério do cuidado pastoral, que não é de um ou de outro, mas é de todos nós, porque o Espírito Santo habita em nós, e nós precisamos liberar esse fluir, esse poder, e deixar que a palavra de Deus que habita em nós alcance o coração do irmão. E aí você pode abraçar a pessoa e pode lembrar ele dos textos que marcaram a sua vida. Você pode lembrar o irmão das vezes em que você também passou as dificuldades, mas que aquele texto, aquele versículo, aquele salmo, aquela experiência com Deus pela palavra te ergueu de novo e te deu nova vida. Nós precisamos ser uma comunidade animada pelo Espírito Santo e não uma comunidade de desanimados que ficam se arrastando por aí. Uma comunidade da alegria, porque o Espírito Santo habita. Então coloca isso diante de Deus e ora, e se arrepende e pede para Deus, Senhor, eu quero viver o ministério da consolação. Senhor Jesus, quero orar, Deus, nessa manhã de domingo, pedindo o teu poder, o teu Espírito sobre nós, que não hajam divisões no nosso meio, pelo contrário,
contrário, que nós possamos juntos partilhar o mesmo pão que é Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós queremos te louvar porque o Senhor nos deu a tua palavra para nos alertar quando enveredamos por um mau caminho. E nós que somos convocados a entrar no novo e vivo caminho, nós queremos pedir, Deus, ajuda-nos a perceber o outro e fazer do irmão alguém mais importante do que nós mesmos. Senhor, se tem alguém aqui que não está desconectado da comunidade, eu quero pedir, Senhor, liga-os pelo teu Espírito, que eles sejam protegidos do maligno e que eles sejam abençoados pelo poder terapêutico dos relacionamentos. E eu quero pedir, Pai, lembra cada um aqui do seu ministério de consolação, porque somos testemunhas da tua palavra, do teu amor, e queremos exortar uns aos outros, transmitindo uma palavra exortativa, consoladora, para que a morte, para que o desânimo, para que a apatia seja extirpada do nosso meio e nós sejamos cheios de alegria e do poder do Espírito Santo. Nós vemos que os crentes do Novo Testamento, apesar de tanta perseguição, eles eram alegres. E a Bíblia diz que a alegria era a marca do enchimento do Espírito. Eu quero pedir, Deus, enche a tua igreja com o Espírito Santo da promessa. E que nós sejamos uma comunidade de cura. E que não haja ninguém apático no nosso meio, mas pessoas que são transformadas, vivificadas e reanimadas pelo Senhor através da bênção da comunhão e da comunidade. Abençoa cada um aqui, ó Deus, que nos seus planos, nas suas metas desse ano que se inicia, eles possam considerar o viver e o bem comum acima dos seus próprios bens e da sua própria necessidade. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos aceita como somos e permite partilharmos desse mesmo tempo e dessa mesma presença, santa presença de Jesus, no novo caminho. Por isso oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que para a gente encerrar esse culto cantando, acho que você pode dar um caloroso abraço no teu irmão e ir na paz do Senhor. Vamos encerrar esse culto cantando o amor maior do nosso Deus, o amor que nos une. Em Cristo somos um. Tua santidade é grande, teu amor inexplicável. Tuas palavras em mim. Tua santidade. Tua santidade é grande, teu amor inexplicável. Tuas palavras em mim. Eles são teus.
E às 19 horas a gente se encontra aqui de novo. Vão na paz do Senhor.